Capítulo 3. Capítulo 3, versículo de 15 ao 18. Diz assim as Escrituras. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhes: eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por teu favor, misericórdia e compaixão, Pai Todo-Poderoso. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos congrega. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos reúne. Como igreja, ó Deus, com o objetivo de prestarmos culto ao Pai Todo-Poderoso. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, soberano Senhor. E queremos rogar e clamar de tua parte, para que o Senhor seja conosco, a fim de abrir nosso coração e mente, ó Deus, e aplicar a palavra nos nossos corações, ó Deus. Acima de tudo, ó Pai, que com a compreensão das Escrituras, sejamos humildes, ó Deus, em tudo, mantendo a sinceridade em nossos corações, a simplicidade em nossa alma, compreendendo, ó Deus, que nada do que nós temos o temos por nossa própria capacidade, mas tudo nós temos única e exclusivamente pelo favor, misericórdia e compaixão do Senhor. É a tua dádiva, ó Deus, é a tua compaixão, ó Deus, que é a causa das muitas dádivas das minhas bênçãos. Pai, se conosco, nos abençoe por nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos começar a falar sobre a salmodia exclusiva no Antigo Testamento e vamos falar hoje especialmente, ou começar a falar hoje especialmente sobre a instituição da salmodia, né? Ou seja, sobre a instituição da salmodia no Antigo Testamento. Posteriormente estaremos então a trabalhar também a questão da salmodia exclusiva no Novo Testamento. Então, nós temos aqui um texto, né? O texto de Êxodo, e como nós lemos a própria história do povo de Deus no Antigo Testamento, o Senhor havia feito, né, obviamente, um pacto, uma promessa ao povo de Israel, né, de que os tornaria uma grande nação, mas que antes disso acontecer, ou antes que essa ocasião chegasse, Deus tornar o povo de Israel uma grande nação, né, em cumprimento, obviamente, de Gênesis 12, perdão, quando Deus chama Abraão, e também Gênesis 15 e 17, o próprio Senhor diz que ainda eles iriam para uma terra, né, sofreriam até que a iniquidade dos amorreus, a iniquidade daquele povo tivesse se completado. Então Deus viria e desarraigaria, obviamente, removeria
aquele povo daquela terra e daria, obviamente, ao seu povo. Então, quando nós acompanhamos o enredo da própria história, nós vemos que há uma ocasião que acontece, né? Então, Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Jacó vai ter, com Jacó vem as 12 tribos, e vai ter uma ocasião, né, que acontece uma grande fome, que era de escala mundial, na verdade. E nessa ocasião, José já estava no Egito. E lá, Faraó tem um sonho, tem uma visão da parte do próprio Senhor, tem um sonho do Senhor para revelar a Faraó a respeito do que aconteceria no mundo. Que haveria 7 anos de muita fartura e haveria 7 anos de muita fome. E, então, José, como aquele que o Senhor teve a preparar, que o Senhor havia mandado adiante para preservar em vida o povo que o Senhor estava a criar, então ainda ele levantado como aquele que interpreta o sonho e como aquele que Faraó entende como sendo capaz de se interpretar o sonho, então só ele que poderia gerir da melhor forma possível essa questão dos 7 anos de fartura para podermos sobreviver nos próximos 7 anos de fome. Então José enviado adiante e posteriormente o povo de Deus também vai para o Egito. E ali o povo vive bem, porque o rei que ali esteve na altura, José vivia e também Faraó conhecia José e a sua família. Só que depois José morre e o antigo Faraó morre e vem um outro Faraó. O outro Faraó que vem então é alguém que não conhecia José, não conhecia a família de José, não conhecia o povo de José. O que ele percebeu unicamente era de que, na verdade, o povo de Israel estava a crescer muito mais do que os próprios egípcios. E Faraó temia que um dia, visto que eles não eram egípcios, eles eram israelitas, eram judeus, aconteceria que um dia eles poderiam se unir aos inimigos e, então, guerrear contra o próprio Egito. Então, ali, obviamente, Faraó entende que a forma de como prejudicar esse povo seria aumentar o sofrimento deles em relação ao trabalho, ou seja, fazê-los como se fosse uma espécie de escravos, né? Então, tornando-se escravos para os egípcios. E, enquanto ali estavam em sua escravidão, o que acontecia é que, quanto mais a escravidão, mais o povo crescia, né? Cumprindo, obviamente, o que Deus havia prometido, que seria uma grande descendência, uma grande nação, que não seria contada como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Porém, o Senhor, então, chega a ocasião de o Senhor cumprir a sua promessa que havia feito para Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus ali começa a levantar Moisés como aquele que ficava insatisfeito, não se contentava com o fato de ver os seus irmãos a sofrerem. Moisés era aquele que tinha privilégios. Moisés foi criado claramente pela filha de Faraó. Mas ainda assim, Moisés percebia que ele era daquele povo que estava a sofrer. Ele não poderia suportar o sofrimento do seu povo. Então, de tempos em tempos, ia visitar e, em alguma ocasião, encontrou um egípcio a lutar com um israelita e ele mata o egípcio. E, posteriormente, encontra 2 israelitas a brigarem entre si. E ele os repreende porque não deveriam fazer aquilo. E aí um diz: quem te colocou como juiz dentre nós? E fazem ele lembrar, obviamente, do crime que havia cometido. Então ele foge para Jetro, né, o seu sogro, em Midian. E lá, enquanto pastava os animais do seu sogro, o Senhor vem até Moisés. E temos aqui o texto que nós lemos. E quando o Senhor aparece para Moisés, o que o Senhor diz é de que era chegada a ocasião, um momento em que o Senhor esteve a lembrar-se, esteve a rememorar
da promessa que ele havia feito como sendo a ocasião de cumpri-la. O Senhor é o Senhor que conhece o sofrimento do seu povo. O Senhor é aquele que tem o coração posto no seu povo. E enquanto o povo sofre, enquanto o povo padece, o Senhor vê, o Senhor percebe, o Senhor enxerga. Nosso Deus tem olhos e vê, não como os deuses das nações, obviamente. O Senhor vem e diz assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo e eu venho para fazer-lhes subir da terra da aflição do Egito para tomarem a terra que mana leite e mel, a terra que eu havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, para os patriarcas. E vai então, juntamente com os anciãos, e diz a Faraó: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, após, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Faraó nos deixa ir. Nós não pertencemos a esse lugar. Nós não somos desse lugar. Nós não pertencemos a esses deuses. Nós pertencemos exclusivamente ao Deus dos céus. Portanto, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para que a gente vá e o adore, para que a gente vá e sacrifique a Ele, para que a gente vá e o cultue. E quando então Moisés vai e se encontra com Faraó, isso nós podemos ler em Êxodo 5, 1. Diz assim o texto: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto, ou como está em Êxodo 7,16, para que me sirva no deserto. Então nós temos uma conexão da libertação e o culto, a adoração e a celebração ao Senhor. Como nós já dissemos, quando começamos a falar sobre a liturgia, sobre o culto, nós dissemos que o Senhor convoca o seu povo para a adoração, para o serviço, para o culto. Então Deus vem e manifesta aqui isso. É chegada a hora de o meu povo sair do Egito para me servir com sacrifícios. Ou seja, não me servir de qualquer maneira, não me servir de qualquer jeito, não me servir nos termos que o povo entender melhor, mas para que me sacrifique ali. Então Deus chama o seu povo para que o povo vá e sirva nos moldes fixados pelo próprio Deus, que é oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, nós temos aqui a instituição, obviamente, do começo de algum culto mais formal, né? E não simplesmente isso, mas também a ideia de que os termos serão sempre fixados pelo próprio Senhor. E quando nós começamos a avançar no Pentateuco como um todo, nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 20 de Êxodo, nós temos ali o Senhor a estabelecer os termos do seu pacto com o povo. E não simplesmente isso, mas também o Senhor a acrescentar, a manifestar a ordem explícita de que o povo, enquanto liberto já, ao ele cultuar ao Senhor, ele deveria cultuar ao Senhor nos termos e nos voos do próprio Senhor. É por isso que nós podemos ler, por exemplo, em Deuteronômio 4, 2 e Deuteronômio 12, 32, essas ordens expressas aí. Eu leio aqui, Deuteronômio 4, 2, diz o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 12, 32 diz o seguinte: tudo o que te ordeno observarás e farás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então, nós temos a ordem
ordem de cultuar. Então, temos a ocasião da libertação com o objetivo de cultuar, e em Êxodo em diante nós começamos a perceber Deus a ordenar, Deus a formalizar, Deus a mandar como deveria ser esse culto nos mínimos detalhes. E, especialmente aqui em Deuteronômio 12, os irmãos podem ler aí na epígrafe o lugar do culto. Deus, depois de fixar e determinar o lugar do culto e outros mandamentos, outras ordenanças em relação ao culto, Deus termina com essa ordem explícita. Olha, depois de tudo quanto eu mandei, depois de tudo quanto eu ordenei, tudo o que te ordeno é isso que você vai observar e fazer. Você não pode nem acrescentar nem diminuir. Ou seja, deve ser nos exatos termos fixado por mim, deve ser, obviamente, o culto, o lugar do culto e os elementos demais que acompanham esse culto que eu estou a fixar. Nada pode ser acrescido e nada pode ser diminuído. Então, a partir dessa ideia geral, nós conseguimos perceber mais uma vez a ideia de que o culto ele é fixado estritamente pelo Senhor. Então, a ideia de um princípio que regula o culto. A ideia de um princípio que determina verdadeiramente o culto. Então, aqui, pessoas como John Frame, por exemplo, vão argumentar de que não existe um princípio regulador do culto. Eles acabam errando verdadeiramente porque a Escritura é clara relativamente a isso. De que há sim um princípio que regula o culto. Há ordens explícitas que regulam o culto. E a ordem é de que o que Deus ordenou é o que deve regular, é o que deve acompanhar, é o que deve determinar e fixar os termos do culto. Não se deve acrescentar aqueles termos, nem obviamente diminuir aqueles termos. Ou seja, o culto, ele não é deixado, a sua administração não é deixada, a sua fixação não é deixada à vontade do homem. Ou seja, não é o homem que determina em quais termos vai adorar ao Senhor. Como nós dissemos noutros estudos, é de que a essência do culto não é a sinceridade. Não é o quão sincero eu sou em oferecer o culto, mas é o quão fiel eu sou em oferecer o culto que determina o culto verdadeiro. Sou fiel aos termos fixados pelo Senhor ou não? Não é só sincero, não é se me sinto bem fazendo aquilo, mas é se eu sou fiel. Então a fidelidade à palavra e, consequentemente, a conformação interior do coração à palavra, isso é que faz o culto verdadeiro, o culto bíblico. Então, o culto, depois disso tudo, então nós temos um pouco mais adiante o estabelecimento do culto no tabernáculo mosaico. Então, vamos abordar esse assunto, obviamente, olhando em duas ocasiões. O culto no tabernáculo mosaico antes de Davi e o culto no tabernáculo, depois de Davi. E a sua relação com a música. Nós estamos falando sobre o louvor no culto, então vamos falar sobre a sua relação com a música nisso. Então, irmãos, quando nós olhamos no Pentateuco, quando nós abrimos o Pentateuco, quando nós olhamos o Senhor a mandar Moisés a construir o tabernáculo, com aquele cuidado milimétrico, cada coisa, cada elemento, cada material usado, fixado pelo Senhor. E um zelo grande, ou seja, Deus é zeloso demais com o seu culto. Então, no tabernáculo, Deus está ali, mandando Moisés, organizando as coisas, Deus falando quais devem ser os materiais a serem usados e que tipo de material deve ser usado para cada coisa, as dimensões e até inclusive
os responsáveis. De tal sorte que Basaleu, a história menciona claramente que ele, enquanto coordenava, foi sob esta orientação do Senhor. Foi tomado pelo Espírito do Senhor para fazer aquelas coisas. Então Deus está com um zelo aqui grande em relação ao culto no tabernáculo, em relação às coisas que acontecem no tabernáculo de forma milimetricamente determinada e cuidadosa. E em meio a tudo isso, enquanto a gente vai fixando as coisas, então você tem sacrifício, okay? Você tem outras coisas, mas, por exemplo, você não tem música. O culto do tabernáculo mosaico é um culto sem música. É um serviço sem canções. E quando nós olhamos, não é que a razão disso é porque Moisés não tinha a possibilidade de introduzir música, ou Moisés não tinha a habilidade de proferir canções. Mas o ponto é que Deus havia requerido que para aquele culto não tivesse música. Ou seja, a música não faria parte do culto no tabernáculo de Moisés. Portanto, Deus não a ordenou. Mas ao mesmo tempo, você percebe da leitura do Pentateuco que a música era algo que fazia parte da vida do povo de Israel. Ou seja, a música era algo pertencente à vida social. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 4, 21, nós encontramos ali os músicos, né? A descendência de Caim, ali nós encontramos homens inventando instrumentos musicais. O próprio Jacó, quando foge de Labão, sai apressadamente, né, com a sua família, porque o seu sogro era injusto para com ele. Depois de Labão se aprontar e ir ao encontro de Jacó, nós lemos em Gênesis 31, 27, o seguinte: por que tu fugiste em segredo e escondeste de mim e não me contaste, para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpas? Ou seja, Labão diz assim, não precisava fugir. O que nós poderíamos fazer como no costume nosso, que é despedir alguém com alegria. E a forma de manifestar essa alegria é fazer o quê? É despedirmos alguém com tamborins, com harpas, com canções. Ou seja, a música e os instrumentos musicais faziam parte do povo. O povo fazia uso corriqueiro dessas coisas. Então não era como se era algo que nem havia sido inventado pelos homens, por assim dizer, né? Apelando, obviamente, ao mandato cultural. Os homens estavam a fazer isso. Os homens estavam a fazer isso. Tinha canções, tinha instrumentos. Jó, né? Diz dos filhos dos ímpios como aqueles que dançam. E como aqueles que tomam um tamboril e a harpa e regozijam-se ao som de órgão. Então, era coisa clara ali. Era algo manifesto. Mas mesmo assim, Moisés não introduziu música. Por quê? Porque em nenhuma parte, enquanto Deus vai ordenando a respeito do culto do tabernáculo, em nenhuma parte nós encontramos a ordenança de colocar música. Encontramos a ordem de colocar música. E Moisés percebe, obviamente, isso. Percebe essa ideia de que não é o fato de o povo judeus, de a vida comum do povo, estar ladeada, estar envolvida em música e uso de instrumentos, que o culto do tabernáculo deveria seguir aquela mesma lógica. Não!
Por quê? Porque para o culto a Deus, para o serviço do Senhor, uma ordem expressa deveria ser manifesta, que poderia ser tanto implícita quanto explicitamente, de que só aquelas coisas deveriam estar ali. E nem explícita nem implicitamente você consegue perceber de que Deus requeria ou Deus desejava que música e instrumentos musicais deveriam ser. E não só isso, você tem uma ordem clara de dizer assim: não altere, não diminua nem acrescente ao que eu mandei. O que eu não falei é porque não é para estar. É isso que Deus está falando para Moisés. O que eu não falei é porque não deve estar. E isso Deus fala para o povo de Israel. O que eu não disse não deve estar. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, alguma coisa que pode suscitar alguma curiosidade para nós é o fato de que Moisés compôs canção. Moisés proferiu canção no meio do povo. Quando Israel atravessa o Mar Vermelho, Moisés profere um cântico. Moisés profere um cântico quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Se nós olharmos aqui, Êxodo, capítulo 15. Então você tem, no capítulo 14, você tem a passagem do mar, meio do mar, termina com o perecimento, com a morte dos egípcios no mar, e no capítulo 15, do versículo 1 ao 18, nós temos uma canção de Moisés. Ele começa a dizer assim, capítulo 15 de Êxodo: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é o varão de guerra. O Senhor é o seu nome. E ele vai continuando. Ou seja, e nós temos aqui um cântico a exaltar o poder, exaltar a força, exaltar a autoridade, exaltar a graça de Deus que se manifestou para com o povo e libertá-los do jugo egípcio. E não simplesmente isso, mas também vingar o seu povo daqueles que o maltrataram durante esse tempo. Moisés proferiu um canto e cantou juntamente com o povo de Israel. Em Êxodo, mas em todo o culto do tabernáculo, nem Moisés introduziu esse cântico no culto do tabernáculo, e nem em gerações futuras introduziram um cântico de Moisés e outros, como nós podemos ver, tanto em Deuteronômio 32, também tem um cântico, que era um cântico que Moisés proferiu como maldição para o povo em caso de infidelidade ao pacto. Você tem posteriormente um cântico de Débora, um cântico de Ana, mas o povo em ocasião alguma, que Débora e Ana, na época dos juízes, você não tem em ocasião nenhuma o povo, mesmo depois de Moisés ter morrido, mesmo com aquela corrupção toda do tempo dos juízes, você não tem uma ocasião em que o povo pegou esses cantos e disse assim: ok, vamos mudar um pouco o negócio, vamos animar um pouco, está muito monótono, vamos animar um pouco, vamos botar aqui canções e instrumentos. Não. Nem Moisés introduz, e nem o povo a posterior introduz, mesmo tendo registro das canções no meio do povo. E essas canções vieram em grande medida como sendo o quê? Como celebração do que o Senhor fez. Seria um pouco do argumento de hoje, né? Introduziu, por quê? Porque o Evangelho é uma outra realidade. O Evangelho são novos atos redentivos do Senhor. Então vamos introduzir, vamos introduzir canções novas na frente dessa galera. Vê lá, o povo compôs essas canções, Moisés e outros, proferiram essas canções, e estão registradas
O que quer dizer que são palavras inspiradas, a palavra inspirada pelo Senhor, estamos um pouco não introduziu. Por quê? Faltava a ordem do Senhor. E faltava a inspiração para o efeito específico. Então, se tem isso, de que o culto do tabernáculo foi marcado por essa ausência de música. Mesmo a música sendo uma realidade na vida do povo. E mesmo Moisés e outros claramente terem dado aqui em várias ocasiões, né, composto, obviamente, canções. Então nós temos essa fase passa do culto do tabernáculo de Moisés. Essa fase passa. E o culto do tabernáculo continua, né? E nós entramos então aqui na época dos reis. Temos primeiro o rei Saul, posteriormente temos Davi. Davi, então, desejava construir o templo do Senhor. Não mais o tabernáculo, mas ele agora queria construir o templo. Porém, isso é concretizado com Salomão, que o Senhor proíbe e impede Davi de fazer isso. O templo só é construído com Salomão. Mas Davi é aquele que vai organizar quase que tudo. O material todo necessário para construir o templo, Davi organiza, Davi recolhe, organiza os levitas em turmas. Eram 24 turmas organizadas entre os levitas para poderem trabalhar. E cada turma trabalhava 2 semanas no ano. E havia essa... Então, com Davi entrando em cena, é aqui onde nós temos a ocasião em que a música entra realmente no culto público do Senhor. Ou seja, com Davi que a música entra. Mas quando nós olhamos para o material bíblico, a música não entra com Davi por desejo ou iniciativa de Davi. Ou seja, não foi por invenção de Davi, não foi por simples desejo de Davi que a música entra no culto. Mas a música entra com Davi por mandado do Senhor. Então, se lá, com Moisés não entrou por ordem do Senhor, com Davi entra por ordem do Senhor. Essa conexão toda, vai dizer o quê? Alguma ordem sempre é necessária. Então, por ordem do Senhor, por mandado de Deus, a música entra no culto. Não só por ordem, mas também por inspiração direta do próprio Deus. Então a música entra com Davi. Temos visto aqui 2 circunstâncias. Primeiro, a ordem do Senhor. Deus ordena que agora a música seria parte do culto do povo de Deus. Mas também um outro elemento é acrescido. A inspiração como elemento necessário em relação às canções que estariam a ser introduzidas ali. Vamos ler 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Versículo 1 ao 3. Segundo Samuel 23, versículo 1 ao 3. Diz o seguinte. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel,
a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui Davi, né? Obviamente, Salomão já foi aqui ungido como rei para substituir o seu pai no trono. E Davi então está a proferir as últimas palavras dele. E enquanto Davi profere as suas últimas palavras, o que nós temos aqui é que o relato bíblico vai, obviamente, apelar para a descendência do próprio Davi, de que mesmo tendo sido rei, porém veio de uma família humilde, e foi o Senhor quem o levantou em altura, não foi por Davi, mas foi o Senhor quem o ungiu. E Davi é chamado como sendo o suave em salmos de Israel. Ou seja, o suave salmista. E no versículo 2, Davi diz o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, o que nós temos de Davi como escrito por Davi foram canções, foram músicas. Como nós já falamos na inspiração dos Salmos, nós já dissemos que os Salmos foram originalmente compostos como músicas. Daí que falamos de canções proféticas, né? Ou seja, os salmistas foram profetas. O que a Bíblia diz a respeito deles, foram profetas. E Davi diz que a palavra do Senhor esteve na sua boca. Como é que esteve na sua boca a palavra do Senhor? A palavra do Senhor esteve na boca de Davi como canção. Então tem aqui tanto a ordem de que as canções deveriam agora entrar no culto do Senhor, quanto a inspiração como elemento necessário para que as músicas que serão cantadas ali sejam produzidas. Vê que Deus disse assim a Moisés, você lembra de que, Davi, você lembra que Moisés já proferiu alguns cânticos? Olha, busca aqueles cânticos lá. Olha, Débora e Ana tem alguns cânticos, busca aqueles cânticos e associem, juntem, misturem ali. Mar Vermelho e tal. Ou seja, você não tem a ideia, né, de que qualquer coisa que aparecer por ali, bela, bonita, maravilhosa, deve entrar. Não, você tem algum elemento de inspiração associado, claramente com o quê? Com a ideia de que o que vai ser cantado é coisa que eu ordenei, coisa que foi composta originalmente com esse objetivo. Então, nem tudo que é canção vai entrar, mas vão entrar as canções que eu disser que devem entrar. E essas canções, obviamente, têm esse cunho de inspiração. Então, Davi diz que o Espírito do Senhor falou através dele. O que nós temos de resto de Davi é que ele compôs unicamente canções. Davi não escreveu um outro livro, senão canções. Matthew Henry, né, o puritano, comentando sobre esse texto, ele diz que Davi aqui reconhece a sua inspiração divina, de que em seus salmos e em sua composição, o Espírito do Senhor fala por ele. Ou seja, Davi atribui, portanto, a inspiração divina nos seus salmos e na sua composição. Ou seja, a inspiração abrange, portanto, não só o conteúdo, mas o ato de compor também é abrangido pela inspiração.
Quando nós falamos sobre a inspiração das Escrituras, nós falamos que a inspiração da Escritura é plenária. Ok? E é plenária por quê? Não só, como é que é? O conteúdo, mas as palavras também foram inspiradas. Deus não inspirou ideias na cabeça de Paulo, de Pedro, de Moisés e outros. Deus não inspirou ideias para que eles fossem assim, ok, Deus inspirou e agora eu vou procurar as palavras que Deus expressem isso. Não. Deus inspirou palavras. Por isso que Paulo fala de que as palavras ensinadas por ele são palavras ensinadas pelo Espírito do Senhor. Ou seja, eram as palavras, não as ideias. Eram as palavras que foram inspiradas pelo Espírito. Por isso que isso, obviamente, tem implicâncias, inclusive, na questão de tradução bíblica. Por isso que nós não gostamos muito das traduções dinâmicas, porque elas acabam entrando em conflito com a ideia da inspiração verbal e plenária das Escrituras. Ok? Fora o fato de que o texto usado por muitas das traduções dinâmicas é também um texto problemático, né? Um texto crítico. Mas o ponto é o quê? É que deve dizer o quê? Que a inspiração abrangeu tudo. É por isso que a gente, quando vai falar sobre a de inspiração para o cândido, eles dizem assim, mas eu pego Romanos 5 e boto um som nele. Vamos jogar no culto. É errado por quê? Se a palavra é inspirada. Davi está dizendo o quê? Que a inspiração não consistiu unicamente no conteúdo. A inspiração consistiu também no ato de compor. Para que alguém esteja em condições e com autorização divina para ele tenha que tanto ser inspirado no conteúdo quanto seja no ato de compor. É isso que Davi está dizendo aqui. Diz Mateus, né? Continuando. Ele e outros homens santos falavam e escreviam, inspirados pelo Espírito Santo. Falavam e escreviam, inspirados pelo Espírito Santo. O ponto é, a Escritura foi inspirada quando Paulo sentava para escrever. Aquele ato de escrever também é sob inspiração do Espírito. E o que ele escrevia também é sob inspiração do Espírito. Então, o ato de escrever e o ato de falar, pregar a palavra, ou melhor, falar a palavra, né? Aquilo que saía, obviamente, de suas bocas como palavra inspirada, era por inspiração divina. E nós falamos que essa inspiração dos salmos, os salmos foram inspirados originalmente como canção. Ou seja, Davi escreveu os Salmos 91 de Moisés e outros salmos de Asaf, filhos de Coré, foram escritos como canção. E aquele ato de ser escrevido como canção foi por inspiração. O que Davi está a dizer aqui, e o que Mestre vai aqui comentar como sendo o que aconteceu, citando 1 de Pedro 1,21. 1 de Pedro 1,21 é claro em relação a isso. A profecia não é por vontade do homem, mas homens inspirados pelo Espírito falaram, né? Ele é movidos, soprados, direcionados, impulsionados, conduzidos pelo Espírito para escrever. Então, Davi foi impulsionado, conduzido, foi movido, foi soprado
naquela direção pelo Espírito para escrever aquelas canções daqueles salmos. O que aconteceu com outros salmos que nós temos nos escritores que compõem o saltério, o cancioneiro. Portanto, conclui ele, Mateus, de que isso coloca uma honra sobre o livro dos Salmos, que são recomendados para uso em nossas devoções, vistos que são palavras que o Espírito Santo ensina, né? Aqui seria citando, obviamente, 1 Coríntios 2, quando Paulo fala sobre isso. Então, irmãos, você vê aqui, né, um elemento muito importante. Uma fase de transição, mas que essa fase de transição é acompanhada por ordem. E não só por ordem, mas também é supervisionada pelo Senhor. Assim como o Senhor supervisou Isaías, supervisionou Moisés e outros, o Senhor supervisionou a composição dos salmos, para que aquilo que fosse composto fosse claramente composto de acordo com a vontade do Senhor. Então, de novo, estão errados tanto John Frame quanto Van Poitnes, que é um discípulo de John Frame, quando vamos substituir a inspiração por talento como condição para a composição de cânticos de louvores para o culto público. A Bíblia não diz que é talento, a Bíblia diz que é inspiração. Não é o talento, não é a habilidade, não é a capacidade que alguém tem para compor hinos, que o legitima para compor hinos e colocá-los no culto público, mas é a inspiração. Ou seja, aquilo tem que ser originalmente composto pelo Espírito como algo para ser cantado. E falamos que os salmos, na verdade, são composições do próprio Deus para o povo cantar. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é isso: inspiração como condição necessária e ordem acompanhada para que tivesse essa mudança de paradigma entre o culto no tabernáculo mosaico e o culto no tabernáculo com Davi. Para que essa mudança fosse efetuada, Deus interveio no processo. Disse assim: ok, agora eu quero canção. Davi, escreve. O Espírito vai supervisionar você. Escreve canções. Asaf e outros escrevem. O Espírito vai supervisionar vocês para escreverem canções. Então, a mudança de paradigma é, obviamente, acompanhado com a ordenança divina e, consequentemente, com a supervisão divina para que aquele ato fosse verdadeiramente manifesto. Então, caminhando para a nossa conclusão, a gente vai ser breve. E estando aqui Edson Joyce Marques, né? Uma vez que o canto de salmos se tornou um elemento do culto sacrificial, o cântico de salmos passou a ser submetido às regulamentações da Escritura. Então nós vemos que o cântico de salmos central, já sabemos nós, né? E que o que Davi, né, no ano passado, já sabemos nós de que o que Davi colocou é salmo, não é outra coisa, né? Não, são salmos, com os seus vários títulos, com os seus vários nomes, salmos. Então, quando os salmos entram no culto sacrificial, os salmos foram também regulamentados pelo Senhor. A prova de que foram regulamentados é isso. Foi por inspiração. Primeiro, uma ordem expressa, uma mudança de paradigma com uma ordem e inspiração divina para a execução da ordem. Então, essa mudança é acompanhada por uma regulamentação escrita pelo Senhor. O que, de novo, nos faz voltar para a ideia do princípio do culto.
Então, os salmos compostos não poderiam ser fruto da imaginação do homem. Não é Davi que imaginou. A doutrina X, a doutrina Y, acho que juntando bem esse negócio fica bonito. Então, vamos botar isso no culto colocacional. A essência do louvor não é o quão belo seja a doutrina. Né? E esse é o erro que nós temos hoje, essencialmente. A gente pensa o quê? Nós veremos em ocasião propícia, faremos distinção entre a música, a oração e a pregação, porque alguns usam esse argumento, né? Então, se é só por inspiração, a oração também deveria ser só por inspiração. A pregação também deveria ser só... Então, o ponto é que alguns erram, e muita gente erra. Por quê? Porque eles acham que a música tem o objetivo de instruir, de explicar a doutrina. Não! A música não tem o objetivo de explicar a doutrina. A música não tem o objetivo de ser uma instrução doutrinária para a igreja. A música não tem esse objetivo. O que Deus determinou para instruir, explicar a doutrina é a pregação da palavra. É esse o ministério de ensino. Então, quando Deus ordena a introdução, Deus não deixou a vontade de Davi e outros. Deus não mandou que eles mesmos olhassem para aquilo que a Bíblia diz e compusessem. Não. Pelo contrário, o conteúdo deles, o conteúdo dos salmos, advieram da revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque nada poderia ser oferecido sem a sua determinação. Os levitas, que foram indicados como os responsáveis para administrarem o culto no Antigo Testamento, os levitas, diz as Escrituras, os irmãos podem abrir ali em 1 Crônicas 6, estão bem poucos, estão bem perto, né? Estão em 2 Samuel. 1 Crônicas 6, 48. Diz assim: e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo. Ou seja, os levitas que haviam sido indicados, né, para o serviço do tabernáculo, também agora os responsáveis para quê? Para ministrarem os louvores ali. Eram responsáveis por isso. O Cântico de Salmos também incluía agora, como parte do serviço que eles deveriam exercer na casa do Senhor. Martin Selman afirma que nenhuma distinção era feita entre as várias formas de serviço, pois cada uma tinha o seu valor, como um culto ofertado a Deus. Então, o sacrifício, a música e outras coisas, cada uma delas tinha o seu valor. E nenhuma distinção, obviamente, ali era feita entre as várias formas de serviço, porque todas elas serviam do culto a Deus. E quando nós olhamos o versículo 49, diz que Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Ou seja, de acordo aqui com 1 Crônicas 6, 48, as ofertas e os sacrifícios que já eram parte do culto instituído por Moisés, desde o momento que Moisés instituiu até aquela ocasião, eles eram todos ofertados, todos oferecidos, todos administrados. Ok? Segundo que Moisés, o servo do Senhor,
havia ordenado. Mas, curiosamente, só com Davi os cânticos entram. Por quê? Porque o Senhor não havia ordenado cânticos com Moisés. O povo mantinha o culto conforme Moisés ordenou. Mas não tinha cântico. Por quê? Porque Deus não havia ordenado através de Moisés. Quando Davi entra em cena, Deus ordena cânticos. Isso seria reicido. Ao que Deus já havia ordenado com Moisés. E agora o cântico que Deus ordena com Davi, uma crença a isso. Faz parte do culto do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, temos essa abordagem bíblica, não, que não é simplesmente histórica, temos acompanhado com ordens explícitas a respeito do que é e do que não deve ser. Então, em princípio, nós aqui pontuamos essencialmente isso. O culto mosaico não tinha louvor. Por quê? Deus não havia ordenado. A música e o louvor existia na lei do povo, mas Deus não ordenou, portanto não entrou. Deus não ordenou. A música entra no culto quando Deus ordena, como com Davi. E ao Deus ter ordenado com Davi, então o culto entra. Mas Deus ordena a música e o próprio Deus supervisiona a música que vai entrar. Portanto, Deus estava inspirando os homens responsáveis por comporem as canções que seriam usadas no culto do Senhor. Então, ordem e inspiração, de onde vem pegar isso? São elementos fundamentais que o próprio Deus nos manifesta aqui para mudarem algum paradigma, especialmente em relação ao louvor para o culto de Deus. E nessa mudança de paradigma nós vimos entre Moisés e Davi. Amém, irmãos? Amém. Então, terminamos por aqui. Querendo o Senhor, vamos estar com continuidade, então, no próximo domingo e ir acrescendo aos argumentos. Amém, irmãos? Amém. Então,